Olá, meu nome é Henrique Sabino e eu vou apresentar o Game Design Document meu e de Nelson para o jogo Knights and Demons. Esse é o índice do documento. Então, alguns pontos que serão abordados no documento serão a história, a gameplay, os personagens, controles, o universo do jogo, os inimigos, as cutscenes e o cronograma. Então, a história é a seguinte. Em um vilarejo perto de uma caverna, que infelizmente era a porta de transição para o inferno, lá estava um jovem chamado John, que havia perdido a sua mãe por causas naturais e seu pai que já havia falecido tentando impedir a mesma catástrofe que está por vir. Como todos os reinos estão distantes para ajudar, e não tem nenhum cavaleiro próximo ao vilarejo, John, o ferreiro, com sua espada terá que enfrentar os lacaios do diabo e o próprio, para impedir que ele consiga atravessar o portal para a terra e dominá-la. O diabo está utilizando animais locais, controlados mentalmente por seus lacaios, para tentar quebrar o selo, já enfraquecido, e atravessar para o mundo superior. Para impedir isso, esse jovem terá que percorrer um caminho longo até a porta do inferno, quebrar o selo e batalhar com seu inimigo em seu território antes que seja tarde demais. Então, como é que vai ser a gameplay desse jogo? Então, o jogo vai seguir um estilo de plataforma 2D de ação single player, onde o jogador precisará enfrentar inimigos no seu caminho e navegar pelas plataformas, e desviar dos obstáculos do cenário. Para progredir em sua jornada, o jogador também deverá encontrar mecanismos escondidos e solucionar quebra-cabeças para que o caminho à frente seja aberto. À medida que o jogador progride no jogo, os obstáculos do cenário tornam a travessia do jogador até o fim da fase mais complicada, fazendo com que seus inimigos consigam emboscá-lo mais facilmente, fazendo com que o jogador tenha que gerenciar os inimigos vivos antes de fazer alguma manobra de travessia arriscada. Então, para vencer o jogo, é necessário chegar ao final de todas as fases, enfrentando todos os subchefes e derrotar o chefão final, o Diabo. Aí, com isso, o jogador conseguirá impedir que o mundo seja tomado pelas trevas e infelicidades que já estão ocorrendo em sua vila. Pelo mapa do jogo também haverão itens que o jogador vai poder coletar. Então, os itens eles podem ter alguma utilidade narrativa ou simplesmente ser algum item consumível, como poções de vida ou flechas. Os itens são coletados assim que o jogador entra em contato com eles e resolve também os efeitos do item. Então, caso o jogador colete uma poção com vida cheia, isso vai ser uma penalização. Então, como é que vai funcionar a vida do jogador? Então, o personagem possuirá uma barra de saúde e 3 vidas no jogo. Quando ele tomar dano, sua barra de saúde diminuirá, e quando ela se esvaziar, o jogador perderá uma vida. Ao perder 3 vidas, o jogador falha em derrotar as forças do diabo e o mundo é devorado pelas trevas. E se o jogador quiser uma outra tentativa, terá que tentar tudo de novo. Alguns elementos do cenário consumirão a vida do jogador por completo, ao invés de deduzir os pontos de saúde do mesmo. Por exemplo, obstáculos da lava, que se encontra nas cavernas, e cair do cenário ao falhar o salto entre plataformas. O ataque do jogador funcionará da seguinte forma. O jogador possuirá 2 tipos de ataques. Ataque de curto alcance com a espada e um ataque de longo alcance com o arco. O ataque da espada poderá ser usado a qualquer momento no qual o jogador não esteja levando dano ou atacando, dando dano em qualquer inimigo que esteja à frente do jogador. Apesar de expor mais o jogador aos inimigos, a vantagem desse ataque é que ele não é consumível, ao contrário do ataque de longa distância. O ataque com o arco, que possui as mesmas condições de ataque que a espada, com o adicional de necessitar flechas para ser executado, atira uma flecha como um projétil na direção em que o jogador está olhando, causando dano do primeiro inimigo que ela atingir e sendo destruído ao sair do cenário. Para coletar mais flechas, o jogador deverá encontrá-las pelo mapa. Personagens. O personagem principal, de nome John, é um homem de 20 anos e ferreiro em seu vilarejo. Um homem pacífico que não tem família, já que sua mãe faleceu e seu pai o abandonou muito cedo para uma aventura pelas cavernas. Ele vive do seu trabalho fornecendo e consertando armas localmente e para reinos vizinhos. Ele possui uma espada forjada por ele mesmo e um arco e flechas comuns como munição. John é um homem alto, de cabelos escuros, com uma roupa amarela, calça azul e sapatos marrons. No jogo, John vai poder andar e pular, além de poder usar os 2 ataques, o de espada e o de arco. Aqui são as representações ilustrativas, de John com a espada e atacando com o arco. Os controles do jogo serão os seguintes. Então, os botões para pular serão o W, a barra de espaço e a seta para cima. Os botões para movimentar o personagem para a esquerda e para a direita, dependendo da direção, serão o A, o D e as setas direcionais. Os botões para atacar com a espada serão o Q,
e o botão esquerdo do mouse, e os botões para atacar com arco, caso o jogador tenha alguma flecha, serão o E e o botão direito do mouse. Então, o universo do jogo. O jogo ele se passa em um vilarejo pequeno, perto de uma floresta muito distante. Nessa floresta tem uma caverna que é a transição do mundo superior com o inferno. A floresta é bem arborizada, com bastante montanhas ao longe e contém bastante arbustos e gramados. A primeira parte do jogo é logo na transição do vilarejo para a floresta. A música é mais animada e os desafios são mais tranquilos. A floresta é dividida em 3 partes para fazer a transição do vilarejo para a floresta e da floresta para a caverna. A segunda parte se passa nas cavernas, um ambiente escuro com uma música tranquila, porém com obstáculos e inimigos mais desafiadores, possuindo até obstáculos que tiram 100% da saúde do jogador. Nessa fase, também dividida em 3 partes, marca a transição da caverna para o inferno. Aqui é a ilustração da caverna. E aqui é a ilustração do inferno. A terceira e última parte, que se passa no inferno, o último desafio do jogador, e como último desafio, ele passará por obstáculos ainda mais difíceis, com a música marcante pela fase. E no final, na última sala, estará o diabo, que estava se preparando para invadir o mundo superior, e o jogador chega para acabar com os planos dele. Os inimigos do jogador serão os seguintes. Então vai ter o Lobo-Guará, que é um inimigo que se encontra nas florestas próximas da vila onde John mora. O Lobo-Guará apenas persegue o jogador pelo chão, podendo ser evitado pulando por cima dele. Ele pode ser derrotado caso o jogador reduza a saúde do Lobo-Guará a 0. A Arpia é um inimigo que se encontra também nas florestas próximas da vila onde John mora. Ela é difícil de ser evitada, pois ela persegue o jogador pelos ares, e por isso pode se tornar muito perigosa quando em conjunto com outros inimigos. Em seu ataque, a Arpia avança rapidamente em direção ao jogador. Ela pode ser derrotada também caso a sua vida chegue a 0. O morcego também se encontra nas florestas, possui o mesmo comportamento que a Arpia, porém ele é mais comum e possui menos vida. Esse é o Lobo de Fogo, a arte de conceito do primeiro boss da floresta. O Lobo de Fogo é o primeiro lacaio do diabo, que o jogador enfrenta diretamente. Ele guarda a entrada para a caverna do diabo, e é responsável pela fauna da floresta estar no estado atual, atacando todos os humanos que encontram. Para vencer o Lobo de Fogo, o jogador deverá habilmente desviar de suas investidas, ataques de bolas de fogo. Mas desviar somente não é necessário, o jogador também deverá arranjar espaço entre os ataques do inimigo para poder atacá-lo e, enfim, derrotá-lo para que possa continuar a sua aventura nas cavernas. O morcego das cavernas é igual ao morcego comum, porém ele é evoluído para sobreviver ao ambiente hostil da caverna e do inferno. Ele possui mais força e mais vida que um morcego comum. O fantasma. Os fantasmas são as pobres almas controladas pelo diabo. Elas não são alvejáveis pelo jogador, mas ainda assim dão dano nele caso encostem. Inspirado no Boo da franquia do Super Mario Bros., os fantasmas não se movem caso o jogador esteja os observando, mas assim que o jogador não esteja olhando, o fantasma avança em sua direção, atuando como um obstáculo móvel do mapa. Eles aparecem nas fases da caverna e do inferno. O morcego demoníaco, essa é a arte de conceito para o segundo boss do jogo. É o segundo lacaio do diabo que o jogador encontrará, e ele vai guardar justamente a entrada para o inferno, o lado do diabo. Para vencer o morcego demoníaco, o jogador deverá habilmente desviar ou contra-atacar suas investidas, ataques de bola de fogo e matar os morcegos das cavernas que o inimigo invoca para defendê-lo. Jumper. O Jumper é um inimigo que se encontra no inferno. Ele persegue o jogador pulando em direção a ele. Ele pode ser derrotado caso o jogador reduza a saúde do Jumper a 0. E o diabo, o boss final, é o chefe final. Ele está tentando dominar a Terra para expandir o seu domínio e é responsável por tudo de ruim que está acontecendo. Para vencê-lo, o jogador deverá desviar de suas bolas de fogo, saltos atordoantes e desviar dos fantasmas e morcegos que ele invoca. Ao derrotá-lo, o jogador vencerá o jogo. Essa daqui é a interface do jogo. Aqui é um menu, a ideia do menu. Então o menu inicial será bem simples, terá apenas o botão de iniciar o jogo e para sair do jogo. Aqui as interfaces e cutscenes vão ser bem simples, contendo apenas um botão para avançar as imagens. E a interface do jogo será composta pela barra de saúde,
que vai indicar a saúde atual do jogador, a quantidade de vidas que o jogador possui, aqui no canto inferior, e a quantidade de flechas que ele possui no momento. A câmera funciona ortogonalmente, né? Então vai pegar de frente com o cenário, e segue o jogador até os limites verticais e horizontais da fase. O jogo possui tela de pause quando o botão de pause é pressionado e uma tela de game over quando o jogador perde todas as suas vidas disponíveis. Cutscenes. A história do jogo será contada através de imagens com texto e aparecem no início do jogo, a cada transição de parte, floresta para caverna e caverna para o inferno, e antes de cada chefe no final depois de derrotar o diabo. E aqui está o cronograma do projeto, que seguirá os seguintes marcos. A escrita e a apresentação do GDD já foram completas. Selecionar, desenhar a arte dos personagens, selecionar, desenhar a arte dos cenários, e implementar a detecção de colisão, vai ser na 4ª semana de abril, e já está em progresso. Desenvolver o sistema de controle do jogador, sistema de mapas e fases, implementar os inimigos e implementar as cutscenes vai ser feito na 1ª e 2ª semana de maio, e as correções e balanceamentos vão ser nas últimas 2 semanas de maio.